Porque muitas pessoas às vezes dizem assim, quando eu falo de uma determinada religião na qual eu fazia parte, porque desde criança eu via as minhas famílias, os amigos, os vizinhos conhecidos, tudo dessa religião. Então eu não conhecia a palavra de Deus de verdade. As pessoas não passavam para mim a palavra de Deus de verdade como é. Porque aonde eu ia, as pessoas não falavam da palavra de Deus de verdade, do começo até o fim. Então não tem como as pessoas conhecer a verdade se não são passadas para elas realmente o que está escrito ali. Mas ele se desvia para outros requisitos que o homem inventou e deixa a palavra de Deus de lado. Só querem ler a palavra de Deus, um versículo, 2 versículos, deixa para lá, como se fosse um livro qualquer que leu e se esqueceu e deixou para lá. Mas na realidade eles vivem outra realidade que não é a palavra de Deus. Então, muitas pessoas dizem, por que você fala tanto dessa religião? Porque antes de eu me converter, eu nem sabia que existia visão de Deus. E Deus, o chamado dele na minha vida, que Deus chamou, o meu chamado foi para falar a essas pessoas que vivem nessa religião a qual eu vivia. Para mostrar para ela que a realidade está na palavra de Deus de verdade. Tudo isso que inventaram para elas, dentro dessa religião, para que elas fizessem, para que elas servissem, para que elas se dedicassem, tudo isso vai ser inútil. Tudo isso não vale nada diante de Deus. Porque o que elas fazem, o que elas adoram, o que elas buscam, elas estão se distanciando de Deus e não se chegando a esse Deus vivo verdadeiro. Porque elas estão deixando de servir ao Deus verdadeiro da Bíblia para elas servir ao Deus mentiroso deste mundo. É um Deus que elas servem que só existe na cabeça delas. Porque a palavra de Deus, ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que essa verdade que vos liberta é Jesus Cristo. Liberta do quê? Liberta de todo o engano do mal, em toda a ilusão, de todo o pecado, de toda a crendice que não é de Deus. Faz com que as pessoas estão acreditando em mentiras e achando que está chegando a Deus, enquanto elas estão cada vez mais se distanciando, elas vivendo desta forma. Dentro desta religião, eu falo específico dessa religião porque eu vivi muito nela. E o meu chamado por Deus foi para alertar essas pessoas que vivem dentro dessa religiosidade, que vai para um templo, e muitos dizem, eu vou para a missa. Sim, vai para a missa. Só que chega lá, não vão falar de Jesus. O objetivo não é falar de Jesus. O objetivo deles lá é seguir um patamar que as pessoas inventaram que não está na palavra de Deus. Eles servem ao Deus desse mundo, ao Deus invisível desse mundo, ao príncipe das trevas, como está na palavra de Deus, que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas, para que elas não sirvam à verdade, que é Jesus. Dentro dessa religião, cada ano, cada mês, cada um lugar, existe um padroeiro, uma padroeira, e as pessoas saem com aqueles santos de barro que eles fizeram santo.
mas que para Deus é abominação, porque isso não existe no reino dos céus. Então, cada um ano, cada um mês, sempre tem aquelas pessoas que saem com aquele andador, com aquelas imagens esculpidas de madeira, de barro, pintada, e as pessoas, multidões de pessoas servindo o quê? A mentira. Servindo aquilo que não existe vidas. Estão servindo a um boneco de barro, achando que é um santo que existe diante de Deus e que está ali no céu e vai rogar por eles e vai cuidar deles. Não. Veja, gente. Veja em que patamar o Satanás, ele aprisionou a mente das pessoas, para que elas não se libertem disso e elas não conheçam e venham reconhecer o sacrifício de Jesus. Elas estão deixando de viver a palavra para viver o que é mentiroso. Tem na mente delas Jesus Cristo? Tem, mas elas não estão servindo a Ele de verdade. E Deus está pescando muitos dentro dessa religião, para que eles vejam a verdade. E todos aqueles que se convertem de verdade ao Senhor Jesus, são nascidos do Espírito, são nascidos de Deus. E Deus, ele dá poder para aqueles que creem nele de verdade, que é nascido dele de verdade, ver a glória dele de verdade. O Espírito Santo é que convence o homem e a mulher do erro, do pecado, da mentira, da ilusão. Então, todos que é nascido do Espírito Santo, eles vê o poder de Jesus dentro de si. Eles recebem esse poder, eles sentem dentro de si o sacrifício que Jesus fez por cada vida, por cada alma. E eles entendem que tudo é pelo nome de Jesus. Então, se completa a passagem que o Senhor Jesus falou, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, e que ninguém se chegará a Deus a não ser por Ele. Porque Deus só recebe a nossa oração, o nosso louvor, por meio do nome de Jesus. Não é por nome de Maria, não é por nome de José, não é por nome de Antônio, seja lá o que for, porque isso não está escrito na Bíblia, não tem nenhum Antônio santo na Bíblia. José morreu, está esperando quando o Senhor Jesus voltar, para que ele possa ressuscitar com os demais, para que eles possam subir para o reino dos céus. Então José não tem poder, José não é santo, José não se sacrificou na cruz, não morreu por ninguém, nem João, nem Paulo. E é tontar que os discípulos que morreram, que andaram com Jesus, eles receberam o mandamento do Senhor Jesus antes de subir ao céu, para que eles fossem diante a terra e ensinassem as pessoas a se chegar a Deus por meio de quem? De Jesus. Não foi por meio de João, não foi por meio de Mateus, não foi por meio de nenhum nome daqueles discípulos que andaram com Jesus. Eles entenderam. E Jesus deu esse mandamento a eles. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Porque enquanto essas pessoas, elas não entendem o sacrifício de Jesus, elas não são filhas de Deus, elas são criaturas. Agora, quando elas acreditam que só o Senhor Jesus é o único que pode levar as pessoas a Deus, então elas se tornaram filhas e filhos de Deus, porque realmente receberam Jesus Cristo na sua vida, na sua alma, e realmente entenderam o sacrifício da verdade, que é Jesus. Ela entende que não é para buscar Paulo, elas entendem que não pode adorar João, elas entendem que não tem nenhum outro nome que elas possam buscar, que elas possam adorar, que elas possam se dedicar, a não ser Jesus, porque é Senhor da vida delas. É o único que morreu por cada um. E é o único que pode dar a vida eterna.
é o único que pode ressuscitar os mortos naquele grande dia e fazer com que suba com ele para o reino da glória. Mas também é o único que pode e vai ser juiz para julgar e condenar aos que não quiseram saber dele de verdade para o inferno, para a vida de tormento por toda a eternidade. Então, gente, as pessoas vão para uma missa, faz a maior festa, a maior coisa bonita naquele altar, e não tem nada a ver com o nosso Deus da Bíblia. São pessoas que não sabem nem o que é o Espírito Santo. São pessoas que não sabem nem o que é Jesus, só tem o nome de Jesus, mas não sabe o sacrifício, não sente dentro de si o verdadeiro sacrifício de Jesus. Porque estão distantes de Jesus. São pessoas que vão para lá cegas, vão adorar ali a mentira. Projeto do mal, enganoso. Pessoas que estão aqui fora da verdade, que estão indo para o inferno, caminhando para o inferno e não para o céu. Porque elas estão servindo a mentira. Não tem como servir a dois senhores. O Senhor Jesus, ele falou isso. Não tem como você servir a mentira e a verdade. Você tem que estar no caminho da verdade, para você ser da verdade. E quando eu me converti, o Senhor Jesus, quando entrou dentro do meu coração, ele me mostrou isso. Então, eis a diferença. Porque as pessoas ficam se mordendo quando a gente está pregando e diz assim, fulano já está falando da nossa religião. Não tem para quê, tem que deixar a gente servir o que a gente quer. A gente não está obrigando ninguém a servir a Jesus. Mas a gente, eu mesma, quando estava lá dentro dessa religiosidade, a gente entende que as pessoas vão para lá buscar a Deus, minha gente. E vocês não vão encontrar esse Deus nunca na vida de vocês dessa forma. Vocês nunca vão entender o que é o sacrifício de Jesus dessa forma. Porque vocês estão venerando a mentira. E eu entendi, eu vou falar de mim. Eu entendi dentro do meu coração, Jesus falou com a voz suave dentro de mim. Ele é a verdade. E não tem como uma pessoa ser filha e filhos dele, sendo da verdade, servir a mentira. Não tem. Porque o Espírito Santo, quando ele se aproxima dentro do coração de alguém, você é liberto da mentira. Então você entende que o sacrifício de Jesus, ele serve por toda a humanidade, por toda a vida. E você entende que através de Jesus, a sua oração só vai se chegar a Deus por meio dele. Eu amava sair com aquelas blusas bonitas de Maria. Eu gostava muito. Eu orava, ou seja, rezava. No caso, que quando as pessoas estão numa religião, você não sabe o que é orar, você sabe o que é rezar. E eu fui entender isso que Deus me revelou. Rezar significa que você está voltando para trás e não para frente. Orar é aquela oração que a gente fala realmente com Deus, quando a gente conhece e entende o sacrifício de Jesus. Então veja como as pessoas estão distantes do Senhor Deus. Não é que a gente quer que você sirva a Jesus obrigado, não. É porque a gente entende que o nosso chamado é para abrir os olhos dessas pessoas, que elas estão servindo ao mal, elas não estão servindo a Deus. Deus é de verdade. O corpo de nós é templo do Espírito Santo. E Deus, ele faz morada na vida daqueles que crê nele de verdade. E quando a gente está enganada com a religião, a gente não crê em Jesus de verdade não, tá? A gente crê na teoria, no falar, mas assim dentro do coração, para ter aquela certeza, a gente não crê. E não diga que é mentira, porque isso é verdade. Quando o Senhor Jesus vem e tira
incredulidade do nosso coração, ele limpa a nossa mente, aí a gente começa a ver com outros olhos que realmente é verdadeiro. Então, gente, é triste ver muitas pessoas que morreram e elas vão acordar naquele dia e não vão ter a salvação. Confiando em Maria, confiando em João, confiando em Antônio, confiando não sei em quem, que passaram para elas e elas foram enganadas pelo mal, elas foram aprisionadas, servindo ao mal e não servindo ao Deus vivo de verdade. Porque não tem como você ser da verdade e você ser da mentira. Um exemplo. Vocês dizem que servem ao Senhor Jesus de verdade, a Deus de verdade. Mas como servir a Deus de verdade? Como servir a Deus de verdade? Como é que o católico serve a Deus de verdade, que era essa religião que eu vivia? Como os católicos servem a Deus de verdade? Se na palavra de Deus eu descobri que está dizendo lá, em Apocalipse, que quem faz imagem de escultura e se ajoelha e se prostra diante de um Deus que não pode salvar, diante de um Deus, diante de um santo, falando assim para vocês entenderem, que tem que explicar para vocês entenderem, que não pode dar vida, que não pode falar, que não pode fazer nada por vocês, que não morreu por vocês na cruz do Calvário, que não derramou sangue por vocês no Calvário, que não recebeu nenhum reino por vocês no Calvário. Como? Como é que vocês podem servir um santo que não foi capaz de fazer nada por vocês? E vocês estão adorando, vocês vão para a procissão, vocês fazem novena, vocês rezam para morto, coisas que Deus também, Ele não deixou isso para ninguém. Porque morreu, segue-se o juízo. Quem precisa de oração é os que estão vivos, depois que morre não tem mais intercessão de ninguém. Ou a pessoa fez a escolha dela em servir a Jesus Cristo, creu em Jesus Cristo, no sacrifício de Jesus Cristo, ou nada. Ou nada. E o Senhor Jesus, ele diz, sem mim nada podeis fazer. E as pessoas não estão podendo fazer nada, porque elas estão sem Jesus de verdade. Então, como é que vocês dizem que servem ao Senhor Deus? Ao nosso Deus verdadeiro da Bíblia? Como? Se ele condena. Ele diz, maldito é o homem que faz imagem de escultura para adorar. Maldito! Então, todas as pessoas que se dirigem a algo que não tem vida, a algo que é pintado e fica adorando, muitos ainda dizem, lá vem fulano, traz a minha mãezinha, trouxe a minha mãezinha, uma santa de barro, que nem santa não é. É um boneco de barro ali, preto, que nem vida tem, nem espírito tem. Gente, acorde. A vida espiritual é de verdade. Se vocês continuarem desse jeito, vocês não buscar na palavra de Deus a verdade, vocês vão para o inferno. Depois que morre, segue-se o juízo. Ou vocês aceitam o sacrifício de Jesus, crê de verdade no sacrifício dele para servir a ele, entregar a vida de vocês de verdade a ele, ou nada. Ou nada. E vocês vão sofrer a vida eterna, porque vocês estão servindo ao mal. Como diz a palavra de Deus, que as pessoas estão no maligno, o mundo está no maligno. Então tem a diferença. A gente serve a Deus como único Senhor, não precisamos de nada para que a gente creia, porque Ele já mostrou que Ele é verdadeiro dentro do nosso coração e da nossa mente. E se vocês querem que Ele seja com vocês, assim como Ele se mostrou forte conosco, que se convertemos dessa religião ou de qualquer outra religião que outros viviam por aí e se converteu ao evangelho verdadeiro que é Jesus, o único que é o caminho de verdade, então vocês estão perdendo a oportunidade de ser salvos. Em vez de vocês chegar num templo, fazer um templo, para se chegar ali só para pregar a palavra de Deus, que é aonde Deus fala, quando a Bíblia é aberta, e vocês ali, todos irmãos juntos, orar
e louvar ao nome do Senhor Deus. Não é o nome de Santo Francisco, santo não sei o quê. Não, você está se desviando para a mentira. Deus, ele quer um povo separado para adorar o nome exclusivo dele. E não o nome de outros, que não tem nada a ver, que não tem crédito, que não existe no reino dos céus. Aprendam isso e parem do orgulho de vocês. Vocês vivem tão orgulhosos quando vê as pessoas que é evangélico e crê no Senhor Jesus falando da verdade, vocês ficam com ódio, então já está mostrando que vocês não têm amor. E quem não tem amor não é filho de Deus, nem filhas de Deus. O amor verdadeiro só se conhece aqueles que creem em Jesus. Aqueles que não acreditam em Jesus, que são incrédulos, nunca vai saber o que é o amor de verdade de Jesus. Porque todos que creem de verdade e nascem do Espírito Santo, esse amor de Deus já está alojado dentro do coração, dentro do íntimo dessa pessoa. E essa pessoa é diferente aos demais. Tem pessoas que dizem assim, eu não sei o que aquela pessoa é. Aquela pessoa passa por cada coisa na vida, as pessoas falam tão mal daquela pessoa e ela é tão legal assim com as pessoas. Se dói por outras pessoas, não sei por que isso e eu não consigo fazer. Veja a diferença entre aqueles que realmente têm o amor de Deus. Existem aqueles que têm uma máscara, se faz que tem amor, mas não tem amor. O amor verdadeiro só se encontra quando crê no sacrifício de Jesus. Então, eu não estou aqui, não é falando de religião, que ninguém tem que seguir religião. Não, porque é o próprio Deus que diz na palavra dele. Ele não é religião, ele sempre foi a palavra que transforma a vida das pessoas. Eu, quando estava dentro da igreja, de um templo religioso, uma certa vez eu vi o líder, pegou a Bíblia assim de repente e começou a ler. O que me importava ali era a palavra. Eu queria mais saber o que estava escrito na palavra. Então as pessoas hoje estão precisando de ouvir a palavra. Não é falar de Terezinha, não é falar de Maria, não é falar de João, não é falar de José, não é falar de Antônio, não é falar de ninguém. É falar de Jesus. Abrir a palavra de Deus e deixar Deus falar através de quem? De Jesus. E você entender o que Jesus está dizendo e você seguir aquela base. Porque se você não seguir o que Jesus está falando, é inútil tudo que você está fazendo, porque você não está servindo o nosso Deus. Então, gente, eu digo para vocês, se convertam. Se converta porque o Senhor Jesus, ele está voltando. Tudo está se cumprindo, tempos difíceis vai existir mais. Mas o pior não é aqui. O pior é quando você sair desse corpo, dessa matéria, quando você sair e tua alma, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que é o Pai dos Espíritos, levar. E lá você não pode fazer mais nada. Lá ele vai decidir se você sobe ou se você desce para o abismo, lá onde há dor e sofrimento e ranger de dente. Então eu digo para você, pare com essas coisas. Pare de sair carregando uma imagem que não tem vida. Se envergonhe disso. E venha para o lado de Deus de verdade, que é o Senhor Jesus Cristo. Não adianta igreja grande, bonita, com imagem de mais de 1000 de altura, você achando que ali vai servir, vai te salvar, vai te proteger. Para com isso. Deixa de estar servindo ao Satanás, porque é projeto dele. Ele não vai mostrar a cabeça dele com chifre, não. Ele vem assim para fazer com que as pessoas se enganem com coisas como se fosse de santidade e não é. Ele se disfarça de anjo de luz para dizer que é santo, mas não é. Porque santo só é um, Deus, através do Senhor Jesus. Teve uma vez que o Senhor Jesus ensinando, alguém disse que Jesus era bom.